Oi, Jorge. Eu quero lhe apresentar a Júlia. Ela acabou de se mudar para nossa cidade. Legal. Hoje vai estudar com a gente medida das coisas? Não sei. Vou tentar. Eu saí às 6h30 da manhã, andei 10 quilômetros de ônibus e durante 25 minutos para chegar aqui... Pelo menos deve ter curtido a paisagem, né? Como? Com esse calor? O termômetro estava marcando 35 graus. É, tá quente. Mas depois do programa a gente pode ir lá no parque. Lá é mais fresco. Eu tenho tempo. Eu tenho que comprar 1 quilo de açúcar, 1 litro de leite para poder fazer um bolo. Ah, eu adoro bolo. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Sabe quantos reais eu vou ter que pagar no leite e no açúcar? O que eu sei, dona Júlia, é que você é muito chata. Como? Olha, vamos aproveitar o que a Júlia contou para reparar quantas coisas nós medimos no dia a dia. O tempo, a distância, a temperatura, o peso, a capacidade. A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a necessidade de contar. Quando o homem construiu suas primeiras habitações e começou a cultivar suas primeiras plantações, precisou criar meios de efetuar medições. Mas afinal, quem pode me dizer o que é medir? Se esse menino tão simpático me deixar falar, Pode sentar, à vontade. medir é comparar. Essa é boa. Acontece, Jorge, que ela está certa. Vamos até a cozinha que eu mostro isso melhor. Bom, como eu estava explicando para vocês, vejam bem. O comprimento dessa mesa é igual a 3 palmos. Ou seja, eu comparei o tamanho da mesa com o tamanho do meu palmo. O tamanho desse lápis é igual a 1, 2, 3, 4 palitos de fósforo. Tá vendo, Jorginho? Ela comparou o tamanho do lápis com o tamanho do palito de fósforo. A capacidade dessa jarra que está cheia d'água é igual a 1, 2, 3, 4. 5 vezes a capacidade desse copo. Já sei. Ela comparou a capacidade da jarra com a capacidade do copo. Pelo menos ele aprende rápido, né? Atualmente, nós dispomos de vários instrumentos para realizar as medidas, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, o homem, para medir comprimentos, utilizava a si próprio como referência. Fazia comparações com elementos do seu corpo. Eu sei. Para medir pequenos objetos, o homem usava a polegada. E para medir objetos maiores, utilizava outros elementos. O palmo, O pé, a jarda, a braça e o passo. Mas o meu passo é muito maior do que esse. Pois é, já dá para imaginar que, utilizando esse tipo de medida, com referências ao próprio corpo, ocorriam muitos problemas de entendimento. É, muitos problemas de entendimento. Olha, vamos supor que eu pedisse para vocês me comprarem 5 palmos de tecido. Pois é, cada um tem o seu tamanho de palmo, de pé, de passo. 5 palmos? 5 palmos? 5 palmos? Assim, com o desenvolvimento das ciências do comércio e das relações entre as cidades e países, o homem sentiu a necessidade de medidas mais precisas e uniformes. E aí, no fim do século XVIII, um grupo de cientistas se reuniu na França para escolher uma medida padrão universal. O pé do francês. A mão do inglês. Não, pessoal, 1 metro! Cara, você tava brincando. Eu também. Bom, metro vem do grego metron, que significa que mede. Eu já sabia disso também. Eu sabia disso há muito tempo. Pois muito bem, então nós vamos falar mais sobre isso vendo televisão.
Bom, meninos, como eu estava falando, o metro como medida padrão foi reconhecido internacionalmente em 1875. A partir dessa data, passaram a existir em todo o mundo instrumentos com essa medida padronizada. Vamos ver isso melhor? Hoje em dia, não importa o país, não importa o instrumento usado, a medida de 1 metro é sempre a mesma. Ou seja, a medida igual à da barra padrão de platina que está guardada em Paris. Pois é, mas como teriam definido o metro? Uma unidade que mede 1 metro, ora. Tem ideia melhor, Júlia? Por estranho que pareça, eu fico com a definição do Jorge. O modo de definir uma unidade é muito importante, pois é a partir dela que se constroem os padrões. Uma definição de metro é essa: é a 10ª-milionésima parte da distância entre o Polo Norte e o Equador. Ou seja, dividimos a distância do Equador ao Polo Norte por 10 milhões. Como é que é? Nessa eu concordo com ela, Janaína. Como é que é? Vamos imaginar o globo terrestre. Agora vamos imaginar a 4ª parte do meridiano terrestre. E vamos dividir esse pedaço em 10 milhões de partes iguais, pois cada uma dessas partes tem a medida de 1 metro. Talvez agora vocês entendam quando digo que o metro é a 10ª-milionésima parte da distância entre o Polo Norte e o Equador. Eu entendi. Eu entendi muito antes. Além de grosso é metido. Além de metida, é chato. E eu acho melhor vocês esfriarem a cabeça, hein? No próximo bloco, nós continuaremos a falar de medidas, e especialmente do metro. Hoje em dia, o metro é uma unidade de medida universal. Ele é representado pela letra M minúscula. E para medir comprimentos muito maiores ou muito menores que o metro, foram criadas unidades derivadas dele, como o quilômetro, que vale 1.000 metros, e o centímetro, que vale 1/100º do metro, ou seja, 0,01 metro. Eu meço 1,50 m, do tamanho dessa fita métrica. Isso não é nada perto do Monte Everest, na Ásia, entre o Nepal e o Tibete, que mede quase 9 quilômetros de altitude, quer dizer, 9.000 metros. O metro, seus múltiplos e submúltiplos compõem o sistema métrico decimal. Como podem ver, os múltiplos e os submúltiplos do metro são obtidos a partir de sucessivas multiplicações ou divisões por 10. 1 milímetro representa 1 metro dividido por 1000. Já 1 hectômetro representa 1 metro multiplicado por 100. No sistema métrico decimal, vocês já devem ter percebido, as medidas mais usadas são o metro, o quilômetro e o centímetro. Centímetro, milímetro, entendi. Para chegar aqui, andei 10 km de ônibus. Sabe quanto é isso? São 10.000 metros. Antes tivesse ficado em casa, mais um pouquinho assim, eu estou. Apesar de tudo, apesar da padronização quase completa que temos atualmente, é curioso notar que alguns daqueles padrões que vimos antes continuam sendo usados até hoje. O pé, a polegada, a jarda. As medidas das televisões, por exemplo, são dadas em polegadas. Essa aqui tem 14 polegadas. Isso significa que a diagonal da tela mede 14 polegadas. Só que está determinado que 1 polegada mede 2,54 centímetros. Assim, essa televisão de 14 polegadas tem a sua diagonal interna medindo 14 vezes 2,54 centímetros. Já os anglo-saxônicos usam o pé como medida. 1 foot e 2 feet. A jarda também é usada no sistema anglo-saxônico e vale 3 pés. A yard, 3 feet. Ah, Janaína, o Jorge vive pegando no meu pé. Assim não dá pra continuar no programa. Ô, Julinha, calma. Olha, você pode me ajudando numa coisa aqui. Eu preciso colocar rodapé nessa sala. Rodapé? É, rodapé, aquela barra de madeira na parte inferior da parede junto ao chão. Sei, e daí? E daí que enquanto eu vou falar com o Jorge, será que dá pra você calcular quantos metros de madeira eu preciso comprar? Tá bom, mas pra saber quantos metros você vai comprar de madeira, eu tenho que saber quanto mede essa sala em volta. Ah, aqui tem uma fita métrica, você pode usar. Tudo bem. O que a Júlia está fazendo é medir o contorno da sala. Um lado mede 3 metros, o outro 4.
o outro 3 e o último 4. Assim, a medida do contorno da sala ficou em 14 metros. A medida do contorno de uma figura é chamada de perímetro da figura. Foi pra isso que você veio aqui, Janaína? Pra dizer que a Júlia tá calculando o perímetro da sala? Não, eu vim para que você entenda a situação dela. Poxa, Jorge, ela acabou de se mudar, tudo aqui é estranho para ela. Mas isso não é justificativa pra chatice. É uma defesa dela. É normal nos sentirmos inseguros num ambiente novo e aí assumimos atitudes estranhas unicamente para nos defendermos. Mas ninguém aqui quer atacá-la. Não é o que parece vendo como você a tem tratado. Pedir desculpas eu não peço. Ui. Tudo bem, tudo bem. Poderia ao menos nos ajudar a calcular a área da sala? Como é que é? Perímetro de uma figura é a medida do contorno dessa figura. Já a área de uma figura é a medida da superfície dessa figura. O perímetro calculado pela Júlia é a medida do contorno da sala. Mas o que eu quero saber agora é a área da sala, a medida da superfície da sala. Mas pra que isso? Porque além do rodapé eu quero colocar também um carpete na sala. E o carpete, é claro, não vai ocupar só o contorno da sala. Vai ocupar todo o espaço do chão da sala. Ou seja, toda a área da sala. E precisa da minha ajuda? Nós precisamos. Tirando-se o espaço da porta, que mede 1 metro, onde não haverá o rodapé, a Janaína vai precisar comprar 14 menos 1, ou seja, 13 metros de madeira. Obrigada, Júlia. É isso mesmo, acertou a conta. Oi, Júlia. Oi, Jorge. Bom, agora será que nós podemos calcular a área da sala? A área? E o Jorge vai nos ajudar. Você quer saber? Preferia passear no parque. Tá aí, por que vocês não vão dar um passeio pela grande área do parque da cidade? Mas eu tava pensando em sozinho. Alguém tem que explicar pra Júlia o que eu já falei com você sobre a área. O Parque da Cidade fica na Gávea e a entrada é franca. São 470 mil metros quadrados de área verde, belas alamedas e colinas. Um ótimo lugar para um passeio. Repetindo, a área do Parque da Cidade é de 470 mil metros quadrados. Da mesma forma que temos unidades padronizadas para medidas de comprimento, também foram criadas unidades padronizadas para medir superfícies. E quando falamos de medida de área, as unidades mais utilizadas são o metro quadrado e o quilômetro quadrado. 1 metro quadrado equivale à superfície de um quadrado de 1 metro de lado. O quilômetro quadrado corresponde à superfície de um quadrado de 1 quilômetro de lado. Gostou? Na minha cidade tem parques bem maiores do que esse, tá? Eu já imaginava. Vai se defender assim lá na Cochichina. Aqui no Brasil temos um outro padrão muito utilizado para medir a área de grandes extensões de terra, o alqueire. O problema é que existem alqueires de tamanhos diferentes. O alqueire paulista é igual a 24.200 metros quadrados. Um desparrame de terra. Uai, só isso. Mas o arqueire mineiro é igual a 48.400 metros quadrados. O que você disse? Eu? Nada. É que eu pensei que... deixa pra lá. Por que a gente não vai calculando logo a área da sala? Porque tem coisas que você ainda tem que aprender por aqui. E uma delas é saber quando é hora do intervalo. Nossos comerciais, por favor. E agora? Podemos ir calculando a área da sala para a Janaína poder colocar o carpete? Por mim, tudo bem. Teremos que preencher os 3 metros de largura da sala, por todos os 4 metros do comprimento. Dessa forma, teremos ocupado toda a superfície da sala. Assim, o valor da área virá de uma multiplicação de 3 por 4. Mais especificamente, 3 metros vezes 4 metros, que dá 12 metros quadrados. Gostei de ver! Toca aqui!
Bom, já falamos da unidade de medida de comprimento, o metro, e da unidade de medida de superfície, o metro quadrado. Agora vamos falar da unidade de medida de capacidades, saber quanto cabe dentro de um determinado recipiente. Boa tarde, enche o tanque, por favor. Quando medimos a capacidade de uma caixa d'água, uma cisterna ou um tanque de gasolina, usamos como unidade padrão 1 litro. Ih, tá na hora do meu remédio. Para medir a capacidade de pequenos objetos que contêm menos de 1 litro, como uma dose desse remédio, temos o padrão menor, o mililitro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Vem cá, que frescura foi aquela de estalar os dedos aí? Meu filho, não é para qualquer um, tá? Pois é, para medir capacidades além do litro, nós também utilizamos o centímetro cúbico e o metro cúbico. E as correspondências são: 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Isso quer dizer que dentro de um cubo oco de 10 centímetros de aresta, cabe exatamente 1 litro de qualquer líquido. Vamos ver isso? Júlia, por favor. Ih, nesse cubinho aí, pequenininho, não sei se vai dar não, hein? Deu. Não falei? Agora vamos encher esse balão. A capacidade desse balão é de 5 litros. Mais do que isso, quer dizer, se colocarmos mais do que 5 litros de ar aí dentro do balão, ele vai estourar. Júlia! Que barulho é esse? Não faço a menor ideia. Claro, você nunca sabe de nada. Olha, não me provoca. Eu tô morrendo de medo. Eu sou homem. E daí? Olha meu peso e olha o seu. O seu peso é mais por causa da sua gordura, porque de músculo você não tem nada. Ah, é? É. Pesar objetos é medir suas massas, e as balanças estão entre os instrumentos de medida de massa mais conhecidos. A balança de pratos, a balança digital e a balança médica, que também mede a altura. As unidades de massa mais usadas são o grama e o quilograma, sendo que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. O que você tá fazendo, Júlia? Vou fazer um bolo com a receita da minha mãe. Mas você disse que ia fazer isso depois do programa. Mudei de ideia. Qual o problema? Atenção, amigas telespectadoras. Preste atenção na receita. 300 gramas de açúcar que nós já pesamos nesta balança, 120 gramas de manteiga, 200 gramas de maizena, 250 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento. Eu quero lá saber de fazer bolo. Eu quero é pesar meu caminhão, que vai sair hoje pra cidade, abarrotado de tomate. Para se pesar os caminhões, são utilizadas balanças de estrada. Essas balanças pesam grandes volumes e usam a tonelada como unidade padrão. 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. Bata as 3 gemas com açúcar e a manteiga, até a mistura ficar cremosa. Junte a maizena e a farinha de trigo, alternando com 1 xícara de chá de leite. Misture sempre. Acrescente as claras em neve e 1 colher de fermento em pó, mexendo delicadamente. Continue mexendo com muita suavidade. Despeje a massa em uma forma untada e polvilhada. Deixe no forno médio por aproximadamente 30 minutos. E aí, o bolo ficou pronto? Ué,
Você não falou que não queria saber do bolo? Eu não queria saber de fazer o bolo, mas agora, comer é outra coisa. Pois vai ter que esperar 30 minutos para o bolo poder assar. Saber medir o tempo também é muito útil. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. E por aí vai. Quinzenas, meses, semestres, anos, séculos, milênios, eras. Desde o seu aparecimento na Terra, o homem aprendeu a sentir a presença do tempo. Eram as flores que murchavam, o inverno que chegava, a criança que se tornava adulto, o dia que virava noite, que virava dia, que virava noite. E aí, esse bolo é pra hoje ou não? É pra hoje sim, mas eu não sei se é pra você. Quer um pedaço? Pode? É claro, Jorginho. Obrigado. Já não era sem tempo, hein? Acho que nós vamos nos acertar. Eu tinha certeza disso. Afinal, foram feitos sob medida. Olá, pessoal! No programa de hoje, você viu que medir é comparar. E para cada coisa que medimos, estabelecemos uma unidade padrão adequada. Hoje em dia, há muitos instrumentos de medida, mas não foi sempre assim. Ao longo da história da humanidade, o homem precisou inventar instrumentos e adequar as unidades de medida, de acordo com suas necessidades econômicas, sociais e etc. Até a próxima, pessoal!